Pela graça de Deus, vamos terminar, espero eu, este estudo em Filipenses 4. Depois, se tiverem alguma sugestão de algum tema que gostassem de ver abordado, claro que não será sistemático, porque as minhas vindas aqui são 2 quartas-feiras, normalmente 2 quartas-feiras e mais 2 quartas-feiras durante o ano, mas se houver algum tema que gostassem e que também eu me sinta confortável a falar dele, estejam à vontade também para sugerir. Então, Filipenses 4, vamos ler aqui os últimos versículos, só para termos algum contexto. A partir do versículo 14. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis isto. Bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário de Salónica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho recebido e tenho abundância, e cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Saudei a todos os irmãos em Cristo Jesus, irmãos que estão comigo, vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Nós temos estado a ver como Paulo, apesar de aguentar tudo, aquele versículo, posso todas as coisas, aquele que me fortalece, é daqueles versículos que muitas vezes são mal aplicados, são aplicados com uma visão vitoriosa de eu consigo fazer todas as coisas naquilo que me fortalece, mas a ideia é, mas eu consigo ultrapassar, consigo suportar tudo. Eu aguento, de uma linguagem mais informal, eu aguento tudo naquilo que me fortalece. No entanto, fizeste bem em participar da minha aflição, e ele relembra e agradece. E uma coisa muito importante, acusa a recepção da oferta, que é algo que nas finanças deve haver transparência. Não é fazer as coisas sem prestar contas. Recebemos dinheiro e não dizemos que recebemos. Devemos sempre prestar contas, e certamente aqui o fazem à transparência quanto às finanças, porque é tudo muito lindo enquanto corre bem. Quando corre mal, depois há acusações de que fulano desviou não sei quanto. Infelizmente também fui acusado disso, mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas é importante haver transparência, e eu aprendi também com alguns erros que deve haver sempre total transparência. Mas Paulo deixa bem claro que não anda aqui por dinheiro, não anda aqui à procura de receber muita coisa, não anda aqui à procura de fazer vida à custa do Evangelho. Ao contrário de muitos hoje, quantos milhares de supostos ministros da palavra de Deus se movem não pela integridade e pela obediência às Escrituras, mas por interesse. Era só o que faltava. Eu espero nunca me vai acontecer isso, mas ficar rico à conta de pregar o Evangelho. Não vemos ninguém na palavra de Deus que tenha ficado rico à conta de pregar o Evangelho. As pessoas, quando iam ao Senhor, a regra geral, perdiam do ponto de vista financeiro. Vejam o caso de Mateus. Mateus ganhou alguma coisa e seguir ao Senhor? Não ganhou nada. Tinha um trabalho bastante lucrativo. Zaqueu, a mesma coisa. Tantos outros. Houve até um que não quis seguir ao Senhor. Tinha muitas propriedades. Portanto, é completamente estranho à palavra de Deus alguém enriquecer financeiramente, materialmente, à conta da pregação do Evangelho. Mas já lemos essa passagem na semana passada.
O Senhor, o apóstolo Paulo fala-nos de que o Senhor, segundo aos Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O Senhor quer que nós enriqueçamos, mas não é do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material. E também lemos essa passagem na semana passada do apóstolo Paulo, que diz que os ricos deste mundo... exatamente. Manda aos ricos deste mundo, segundo 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis. Que entesouram para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. E sabem uma outra coisa que é interessante? Eu nunca tinha parado para pensar neste versículo, mas deixa eu ver se eu... Exatamente. Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. É importante lermos este versículo. É aquela passagem de Efésios 4 em que tem assim várias recomendações curtas. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Nós devemos ganhar dinheiro. Para quê? Para termos outra casa? Para termos mais um carro? Para termos muito dinheiro na nossa conta? Eu não estou a dizer que não possamos fazer isso, mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Mas é triste, e eu falo contra mim, estamos tão fechados em nós mesmos. E eu até tenho assim alguma vergonha. Ainda hoje a diretora de uma turma que eu tive na minha escola é por semestres, tu também é semestres, então esta semana está a haver as reuniões de avaliação e a diretora de turma de uma das turmas que eu tenho estava a dizer, olha, se alguém tem alguma coisa para me mandar, mande hoje, porque eu amanhã não estou e vou estar incontactável. E nós, para onde é que ela vai? Até alguém brincou e disse, olha, vais ficar em casa e não queres é que te chateiem. Ou seja, ela tinha de entregar a ata, tinha de fazer aquelas coisas todas e não... E depois ela disse, olha, eu vou para a Leiria. Ou seja, vai ajudar. E eu até sinto assim alguma vergonha, não é? Tenho a minha vidinha aqui, há pessoas a precisar de ajuda, mas não estou para me chatear muito a abdicar do meu conforto e das coisas que tenho planeado fazer. Tenho os meus filhos, tenho uma consulta, tenho isto, tenho aquilo, e não saio da minha zona de conforto para ajudar outros. E temos pessoas do mundo que nos dão lições nesse aspecto. Há empresas que pararam o seu trabalho para ir ajudar. E nós... Tiago fala disso, não é? Como é que eu vou cerrar as minhas entranhas, não é? Ele fala agora não tenho bem, é quando ele fala da fé, não é? Acho que é isso, é exatamente. Tiago 2:14. Meus irmãos, que aproveita alguém que disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Mais à frente. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, ou agora vou fazer aqui um parênteses, ou como nós gostamos muito de dizer, olha, vamos orar por este irmão. É muito bom. O vamos orar, claro que devemos orar, mas o vamos orar às vezes é um sucedâneo, ou seja, um substituto religioso de uma verdadeira ação. Atenção, devemos orar e fazer alguma coisa. E não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito de virá dali. É tremendo, não é? E as finanças, o dinheiro que o Senhor permite que nós ganhemos, não é para juntar muito. Diz a palavra de Deus, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. É este o mandamento bíblico. Depois diz também o apóstolo Paulo que o amor do dinheiro
Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor do dinheiro que é a raiz de toda a espécie de males. Devemos ter muito cuidado com isso. Então, o apóstolo Paulo, de facto, estava aqui satisfeito. O que é que ele diz mesmo? Eu estou o quê? Bastante tenho recebido, estou cheio. Cheio estou. Depois que recebi e Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado. Paulo estava cheio pela atitude daqueles crentes. De facto, trazia-lhe um grande contentamento o ter recebido aquele dinheiro. Não pela questão financeira, mas pelo gesto. Às vezes há coisas que fazem por nós. Se calhar nós temos coisas em casa que, do ponto de vista material, não valem nada, mas sabemos que foi alguém que fez aquilo para nós, especialmente, com muito gosto. O apóstolo Paulo diz também naquela mesma passagem de 1 Timóteo 6, é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos por este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se despassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo dizia assim, é grande ganho a piedade com contentamento. Mas sabem o que é que diz muitos ministros? Não dizem de boca, mas agem. É grande contentamento a piedade com ganho. Se eu, à conta de uma aparência de piedade, puder ter ganho, isso traz-me grande contentamento. Ou seja, são as mesmas palavras. Paulo dizia, é grande ganho a piedade com contentamento, mas para alguns é grande contentamento. A piedade com ganho. E a piedade é, entre aspas. O dinheiro realmente pode destruir a vida das pessoas. Muitas pessoas eram umas antes de ganharem muito dinheiro e passaram a ser outras depois de ganharem muito dinheiro. Quem não se lembra, um de vocês não se vai lembrar certamente. Há cerca de 20 anos, um casal, acho que era de Barcelos, casal de namorados de Barcelos, ganharam Euromilhões. Sabem qual foi o fim? Devem ter desperdiçado muito nos advogados, de um e do outro, e separaram-se. Como? Exatamente. Os advogados já não estão aqui para ajudar ninguém. Claro que podem ajudar, mas sobre isso dos advogados, o meu pai contou-me uma história de um não sei se aquilo é verídico ou não, mas um advogado que tinha o filho pequenino no escritório e aparece lá um homem a dizer que por causa de um diferendo com o vizinho, porque um dizia que a vaca era dele e o outro dizia que a vaca era do outro. E estavam ali e o advogado ouviu a história de um e disse, não, a vaca é sua, a vaca tem direito à vaca. E depois esse foi-se embora e veio o outro, que se calhar era o único advogado ali da terra, e contei-lhe a história, a versão dele, e ele diz, não, a vaca é sua. Então. E o filho, muito, muito admirado, ouviu aquilo, e depois saíram os dois, e ele perguntou, pai, então tu disseste a um que a vaca é dele, e disseste ao outro que a vaca também é dele. Então afinal a vaca é de quem? Ele disse, filho, a vaca é nossa. Ou seja, com o que ia ganhar de um e do outro, a vaca ia acabar por ser deles. Ou seja, não andam aqui para dar nada a ninguém. Mas de um advogado, ganhar a vida dele dessa forma é uma coisa. Não é? E nós até damos de barato e já sabemos, muitas pessoas até evitam de ir para... Já ouviram esta expressão? Para que é que eu vou gastar dinheiro em advogados? Para ser anos e anos de chatice? Não vale a pena. Não é? Muita gente opta por uma saída fácil, perder dinheiro muitas vezes, em vez de estar a gastar muito dinheiro. Mas se alguém que
com o mesmo espírito de ganância, de ganhar dinheiro, age assim no meio do povo de Deus, está tudo errado. Não percebeu nada do Evangelho. Não percebeu nada de como Deus funciona. Se alguém que olha para a obra de Deus, uma forma de fazer negócio, está tudo errado. Lembram-se do Simão Mágico. O que é que o Simão Mágico, em Atos 7, acho que é em Atos 7, não, Atos 7, não, Atos 8, Simão era um mágico que havia em Samaria, não era? E diz assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que sobre aquele a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Imaginem o que este homem ia fazer. Quer dizer, quem é que quer receber o Espírito Santo? Venha. Era para ganhar dinheiro. Já viram o que é? E alguns não fazem isso de uma maneira tão descarada. E claro, depois Pedro, o dinheiro, olha, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Tremendo. Mas há alguns que agem assim, desta maneira. Paulo não. E nós também não devemos ser assim. Claro que a maioria de nós tenta juntar algum dinheiro. Alguns passam maiores necessidades. E nós que estamos numa situação mais desafogada devemos estar atentos. Porque o bíblico é ter dinheiro para repartir com o que tiver necessidade. Ora bem, e vemos que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Necessidades não necessariamente físicas. Sempre houve crentes pobres. O Senhor Jesus Cristo diz: os pobres sempre os estareis convosco. Mas Ele quer satisfazer, acima de tudo, as nossas necessidades espirituais. E devemos estar conscientes disso. Que as nossas necessidades espirituais vão sempre ser satisfeitas. Questões de saúde, por vezes, não vão ser resolvidas da forma que nós gostaríamos. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Nós devemos estar tranquilos, com a tal paz que excede todo entendimento, que fala aqui no versículo 7. Levarmos as nossas petições perante Ele, mas não temos garantia de que vai correr como a gente deseja. Isso é uma forma errada de ver Deus. Eu dou sempre o exemplo do Naamã. O Naamã, quando ouviu falar do profeta Eliseu, fez logo um filme na cabeça dele. O profeta chega aqui, vai pôr-se em pé, vai pôr a mão sobre a chaga, vai invocar o nome do seu Deus e eu vou ficar curado. Fez logo o filme todo. E Deus não tinha planeado nada daquilo. E por vezes connosco, nós também já temos o filme todo. Eu costumava dizer, quando estive doente, já tinha feito o filme todo. Eu vou fazer a operação, depois faço a quimioterapia, depois da quimioterapia fico bom. Graças a Deus, as coisas correram como eu queria. Aconteceu como eu perspectivava no filme. Mas podia não acontecer. Mas devemos estar preparados para qualquer que seja o desfecho. O Senhor, em certos casos, apiadou-se de Epafrodito, para que ele não morreu, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. Mas outros morreram. Outros morreram por causa da sua fé. Dá a ideia de que o Onesíforo, de que Paulo fala numa das epístolas a Timóteo, que morreu. Aconteceu. Morreu. Não houve nada a fazer por ele. Nós não temos garantia do desfecho que gostaríamos que houvesse. E Paulo então termina: ora, nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Esta história vai durar para todo sempre. Deus quis incluir-nos numa história de amor que dura para sempre. Normalmente nós, quando vemos histórias de amor, nós vemos o fim, não sabemos depois como é que a história acaba. Parece que acaba tudo muito lindo, muito bem, mas depois a história continua e depois pode até não correr tão bem o resto da história, mas a nossa história, nós sabemos que vai correr
para o bem, para o nosso bem. Alguém dizia, eu já li a Bíblia toda e sei como é que ela acaba, por isso eu posso ter esperança. E nós que sabemos, conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o fim é risonho. Às vezes nós ficamos preocupados e se ouvirmos as ideias do mundo da extinção da raça humana, ou de um apocalipse zombie, ou do sol que vai, ou da terra que vai explodir, ou isto ou aquilo. Nada disso é real. Atenção, os elementos ardentes se fundirão, sim, e irá haver novos céus e nova terra. Mas essas visões, essas ideias todas, excluem uma coisa muito importante. O nosso Deus e Pai. Seja dado valor para todos sempre. Quase tudo o que vem na televisão, nos filmes, ignoram Deus. Ignoram o final bíblico da humanidade. Não encontramos praticamente, a não ser aqueles filmes marcadamente evangélicos e que falam do arrebatamento e que falam depois como do Deixados para Trás, aquela série de filmes. Tirando isso, não vem nada. Vem um mundo... O Mad Max é um cenário caótico da humanidade que se torna... matam-se uns aos outros pelo combustível. Depois tem os dos zombies. Quase nada se vê com Deus no final da história. E Paulo continua: saudai a todos os irmãos, a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. E estas últimas palavras dão-nos ânimo. Paulo estava no pior cenário possível. Paulo, quando se converteu, sabem o que é que dizia? O que é que o Senhor disse a Ananias? Vai, porque este é... Atos 9. Vai, porque este é um vaso... 9:15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esta última parte certamente não deveria agradar muito a Paulo. Mas se Paulo fosse como eu, quando ouviu dizer que iria levar o nome dele diante dos reis, provavelmente não era desta maneira que ele estava a pensar. Talvez ele pensasse, se ele fosse como eu, um dia até os reis vão querer ouvir falar desta mensagem. E eu vou ser convocado para ir pregar ali aos reis. Não foi exatamente dessa maneira, lá está. Os filmes que a gente faz na nossa cabeça. Deus tinha outros planos para Paulo. E Deus levou-o para Roma, para o palácio do imperador. E poderia parecer está tudo perdido. Já não há escapatória para Paulo. Paulo vai para a prisão de Roma, acabou-se a pregação do Evangelho. Muito pelo contrário. Paulo, no início desta epístola, diz: quer irmãos que saibais, no capítulo 1, versículo 12, penso eu, quer irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para proveito do Evangelho. É isso que diz? Como? Contribuíram para... Não, isso é outra passagem. Maior proveito do Evangelho. Ou seja, se Paulo não tivesse ido para Roma preso como foi, haveria proveito para o Evangelho. Mas assim houve mais. Maior proveito. Não foi proveito dele. Ele ficou sem dinheiro, sem saúde, sem companhia, sem liberdade, sem nada daquilo que nós prezamos. Já viram? Imagina o que era não terem dinheiro, saúde, amigos e liberdade. Não sei se me está a escapar assim alguma coisa que nós prezamos mesmo muito. Paulo não tinha nada disso. Era o jackpot, ao contrário. Tudo que a gente não quer saiu. No entanto, houve maior proveito do Evangelho. Todas as minhas prisões foram manifestas, versículo 13, foram manifestas por toda a guarda pretoriana.
e por todos os demais lugares. Ele, estando preso, não desanimou. Claro que não era fácil, mas ele falava do Evangelho. Pregava o Evangelho àquele guarda que estava preso ao lado dele, pregava-lhe o Evangelho. Alguns convertiam-se e levavam o Evangelho para outros sítios. É quase como que Deus lhe dissesse: Paulo, isto de andares de terra em terra, olha, fica caro, é perigoso e perdes muito tempo. Olha, vou mandar-te para um sítio e em vez de tu andares de sítio em sítio, as pessoas vêm lá e vão ouvir o Evangelho. E vão converter-se e levam o Evangelho para os demais lugares. Além disso, houve pessoas da casa de César que se converteram. E reparem que Paulo não está aqui, nunca vemos Paulo apelar à rebelião contra César. A dizer, não devemos obedecer, não devemos voltar-nos contra as autoridades, nada disso. Mas ele fazia algo mais importante, tentava influenciar cada pessoa com quem ele convivia para que cresce no Evangelho. E muitos se converteram. E nós também não devemos estar aqui preocupados em mudar regimes políticos, tentar que a nação se converta a Cristo por imposição, mas pessoa a pessoa. E se tivermos possibilidade de chegar a pessoas com alguma influência, tanto melhor. Paulo conseguiu, principalmente estes que são da casa de César. E há até aqui, Paulo, quando fala a Timóteo, sabem qual é a última epístola que Paulo escreveu? Creio eu, foi a segunda epístola a Timóteo. Sabem qual é o último nome, que não do Senhor Jesus Cristo, que Paulo escreve? Cláudia. É Cláudia. É mesmo Cláudia. Procura vir antes do inverno. Eúbulo, e Púdens, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Provavelmente estas seriam pessoas, até dali da casa de César. São nomes, particularmente Cláudia é um nome particularmente romano. Não é um nome grego, nem hebraico. É um nome que houve até um imperador Cláudio. Um imperador. Cláudia. Estas pessoas seriam provavelmente pessoas dali, com alguma influência, lá dos tais da casa de César, pessoas que depois levaram o Evangelho também para outros sítios. Portanto, isto deve dar-nos ânimo, mesmo na situação aparentemente mais trágica, onde já não há esperança. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? Já não dá para fazer mais nada. O que é que podemos fazer sempre? O que é que Paulo e Silas fizeram numa situação que, se calhar, eu ficaria desesperado? E Paulo diz, até da vida desesperamos em certas situações. O que é que podemos sempre fazer? Que eles fizeram? Quando foram presos. Paulo e Silas foram presos em Filipos. Em Filipos. O que é que foi? Cantavam e oravam. E isso teve um impacto tremendo. E o que é que diz? Paulo e Silas oravam, cantavam e oravam. E os presos escutavam. As pessoas à nossa volta escutam. Mesmo quando uma pessoa está amarrada, entre aspas, porque já não se consegue mexer mais numa cama, olha, acabou-se. Já não dá mais. A tua vida já não vale mais a pena. Podia Paulo pensar, a minha vida já não vale mais a pena. Ainda há esperança. Vejam quantas pessoas terão convertido depois de Paulo ir para Roma. Porque ele teve a atitude correta. Atenção, isto não é automático. Eu vou ter uma doença, vou ter uma situação difícil na minha vida, então a seguir vem uma coisa boa. Isto não é o karma. Como alguns podem pensar, não é o karma. Aconteceu uma coisa má, agora vem uma coisa boa. Portanto, as coisas, as energias e as forças do universo vão se equilibrar. Não, não é isso. Se eu tiver uma atitude correta, pode haver maior proveito para quem? Para o Evangelho. Não é proveito de dinheiro, não é proveito para a minha carteira. É proveito para o Evangelho. Ficamos então por aqui. Já passamos um bocadinho da hora. E
É enriquecedor, certamente, para nós pensarmos como Deus tem uma maneira de pensar e de agir completamente contrária à nossa. E quanto melhor nós compreendermos isso, melhor para nós. Vamos ser incompreendidos. Vamos ser, provavelmente, ostracizados. Vamos ser incompreendidos até pelos crentes. Mas é essa a maneira como devemos agir. Imaginem o que é um crente agora, não estou a dizer para vocês fazer isso, pegar no dinheiro que tem e começar a dar aos outros. As pessoas vão pensar, ele está maluquinho. Mas que é isto? Então não estou a apelar a isso. Mas estamos de tal forma secularizados que achamos estranho certas coisas que são bíblicas e que devíamos fazê-las mais. Mesmo nós crentes, se calhar se vemos um crente a fazer as coisas de uma determinada maneira, está um bocado estranho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a compreendermos mais a sua palavra e se levar a que sejamos incompreendidos. Que assim seja, mas acima de tudo que vivamos para a glória do Senhor e para lhe agradar.